Bom, família, vamos para mais um videozinho sobre o Flamengo, as últimas notícias. Tivemos o julgamento do Bruno Henrique, tivemos também aqui os desfalques que o Flamengo vai ter e o Palmeiras vai ter os desfalques deles também. Vai ser muito prejudicial para os dois clubes. Então, vamos ver o que a mídia está falando em relação ao julgamento e aos desfalques do Flamengo e do Palmeiras para os próximos jogos, beleza, galerinha? Porque a data FIFA prejudicou demais tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Os dois foram muito prejudicados nessa data aí agora. E vai ter o jogo do final de semana, que é jogo que está atrasado. E vamos acompanhar o que a mídia está falando em relação a essa situação do Flamengo e do Palmeiras no resto do campeonato. Beleza, galera? Vem comigo. Bom, aqui eu quero só mostrar, voltando para os gramados, porque o próximo jogo do Mengão é a partida atrasada diante do Sport. E olha a quantidade de jogadores indisponíveis que não poderão ser utilizados pelo Felipe Luiz. Convocados: o Alexandro pelo Brasil, assim como o Danilo. O Carrascal foi chamado pela seleção colombiana. Caraca, é muito o jogador, Plata está mano. à Aí disposição arrebenta do essa data Equador, FIFA, velho. a Nada a ver. Arrascaeta do Uruguai, o Varela também do Uruguai, assim como o Vinha. E aqui os machucados: o Pedro, o Alan, o Jorginho e o Léo Ortiz. Tudo bem que o jogo é contra um time que nas últimas 5 partidas não venceu ninguém, é o lanterna do campeonato, rebaixado praticamente o Sport, mas mesmo assim é cruel com um time não contar com tanta gente, hein, Cicinho? Exatamente. Se tivesse um goleiro aí, dá já para fazer, né? Um time de 11 aí. E ganhava, chegava nas finais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, assim, é uma grande perda para o Flamengo, obviamente. Esses jogadores, a questão da lesão, até o Pedro, né? Uma perda para a seleção brasileira. O que faz falta aí mesmo, realmente, é o Jorginho. Porque esse maestro é aquele que dita ali, né? O ritmo do Flamengo no meio-campo. Mas tem jogadores à altura também, e o Flamengo, nessa data FIFA, conta com a ausência desses jogadores, mas tem um grande time, tem um grande treinador e pode muito bem dar conta do recado na ausência dessas peças aí. Bom, agora voltando para o julgamento do Bruno Henrique, era o julgamento do efeito suspensivo, porque ele já foi punido pelo STJD com 12 jogos fora, sem poder atuar. A gente viu que o primeiro voto do auditor, falei juiz, auditor é a palavra correta, vamos usá-la. O auditor disse que inocentava, que para ele é só uma multa e o Bruno Henrique não precisava cumprir nenhum desses 12 jogos. O segundo pediu vistas do processo, ou seja, não estou apto a julgar, não conheço suficientemente o assunto, preciso me inteirar mais, tanto é que essa decisão passou para quinta-feira. O Cicinho perguntou, e se o outro auditor pedir vistas? Se pedir vistas, vai ser adiado de novo? Ah, é. E aí nós vamos levando, né? Vamos levando... Assim, o erro precisa ser punido, né? Você precisa... No futebol brasileiro... Vocês acham que 12 jogos é muito para esse caso? Olha, Renata, assim, é difícil você julgar na questão de 12 jogos, porque você tirar também um jogador de campo é complicado, porque é o trabalho dele. Mas se ele for culpado, Mas só que se ele for culpado, precisa, porque o futebol brasileiro está precisando exatamente disso, de exemplo. Né? Nós precisamos dar bons exemplos e assim... Se o cara fez mesmo errado, mano, tem que ter punido, acabou, independente. Mas a questão é o Flamengo, seguinte, pelos fatos, pelas provas, pelas mensagens, existe uma culpa. Então, quando há, precisa ser punido. Nada contra o atleta, mas sim contra o ato, a atitude. Mas você quer saber o pior de tudo isso? É o cara não estar preparado para uma audiência como essa e pedir vistas agora. Porque a gente espera o quê? A gente espera um retorno dessas pessoas do STJD, uma resposta de vocês. Porque o Cássio também tomou uma garrafada nas costas aí. Não fizeram nada. Teve jogador aí que está expulso aí, se não fizeram nada. Teve que tomou cabeçada, nada. Vocês não se manifestam. Se vocês não querem trabalhar... Tem jogador que falou coisas como o Vitão depois do jogo contra o Corinthians, em que a arbitragem prejudicou o Inter e foi punido com 2 jogos e outros nada. Outros esculacharam a arbitragem, fizeram horrores e nada. Então é o seguinte, não quer punir, não pune ninguém. Sabe uma coisa? Não quer punir, não pune. Agora, se punir um, vai ter que punir outro também. E por que só alguns são punidos? É isso que eu tô falando. Para uns o negócio funciona rápido. Para outros não funciona. Vocês têm que também ter um critério. Vou pedir critério na arbitragem e um critério para essa... Gente, se vocês não querem trabalhar, coloca outra pessoa. É simples. Se você está com o tempo ocupado, se você não tem tempo para julgar... Agora, veja só, o tal do efeito suspensivo é um negócio que eu detesto. Porque o efeito suspensivo, você tem uma decisão do tribunal e aí o clube entra com o efeito suspensivo para que ela seja reavaliada depois. Que é o caso, inclusive, do Bruno Henrique. O problema todo é que uma hora isso vai acontecer. O Palmeiras pediu um efeito suspensivo, contou com o Alan quando nem estava no melhor momento da temporada e agora que ele está voando, o cara não vai poder jogar essa partida em que o Palmeiras já tem
vários desfalques no final de semana, um clássico contra o Santos. Então eu acho que a verdade é essa. Você entra com efeito suspensivo, pode ser que você tenha que cumprir depois. E cumprir depois e, de repente, num momento importante, como está sendo agora. Agora, Renata, na minha opinião, não vai dar em nada. Infelizmente, para o nosso Vai ser futebol, absolvido. Não vai ser absolvido, vai pagar uma multa aí de 100 mil reais, como o cara colocou lá. E aí vai cumprir 3, 4 jogos na Taça Guanabara. E aí eu vou te falar uma coisa. E aí o Flamengo vem e coloca uma cortina de fumaça, colocando essa carta e colocaram aí de gramado sintético, de colocar fair play. Aí vem essa cortina de fumaça para, de repente, esconder um pouco do julgamento. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado, mas o que eu acho é isso aí. E não vai dar em nada isso aí. Mas eu acho que essa questão do gramado sintético não é só o Flamengo. Tem muitos clubes que não gostam. Agora, se é para avaliar isso, se é para definir, claro que tem que ser desde o início de temporada, para todos os campeonatos. Essa é uma discussão que eu acho que ela é interessante, mas no Brasil dificilmente ela vai ser resolvida, não é? Porque grandes clubes hoje usam sintético, híbrido, enfim. Então é um problema sério, mas os jogadores não gostam. A gente vê que muita gente se manifesta. Mas tem que resolver isso de uma vez por todas, porque senão fica sempre esse assunto. Uma desculpa. A mesma coisa da altitude. Eu acho horrível você ter que jogar na altitude, não é igual. Um cara que vai jogar na altitude, ele não tem a mesma condição física de quem está lá sempre. E continua sendo permitida, por exemplo, pela Conmebol. Eu acho uma preocupação besta até hoje em dia nesse negócio do gramado. Porque a molecada hoje em dia, muitas vezes, joga Sintético? No sintético. A molecada joga no prédio, joga onde? No sintético. Antigamente, a molecada... Mas aí não é profissional, né? Isso aí é amador. Mas está virando. Porque essa molecada já está vindo desse meio. Na minha época, a molecada jogava na rua, estourava o dedão do pé, no terrão, tudo. Caía no campo gramado e você chorava, mesmo com buraco. Agora, essa molecada, essa leva que está vindo hoje aí, o gramado sintético faz parte da vida deles. Então, eu não sei não, hein? Olha quem tá falando, hein? Que jogou no terrão. Para profissional. Eu joguei no terrão. Para profissional, eu já não concordo. Sintético mas assistiu da sua época, dos galácticos. O sintético, gente, ele é interessante para arenas que têm shows, que precisam de rapidez na troca de gramado, na reposição do gramado, no cuidado do gramado. Mas dizer que ele é o melhor, que é a melhor alternativa para quem pratica futebol, não. Mas ela facilita a vida de muita gente. Sempre será grama natural. A gente não vai poder substituir. Eu não sei não, esse não é o melhor, né? O radicalismo ou vai ficar nisso daí? Reclama do sintético, mas tá lá jogando. Então, beleza. Vai jogar São Paulo e, um exemplo, Palmeiras, não é o caso. Não joga. São Paulo vai lá, não entra em campo, pronto, acabou. É um radicalismo, obviamente, que existe muitas e muitas leis, tem problemas judiciais. Então, assim, eu tô falando, ou você radicaliza, ou vai continuar isso daí, ou todo mundo... como a Renata falou, tem altitude. Você não vai jogar, então, a Libertadores? Não vai. Então não vai jogar. Você vai estar punindo... Infelizmente. Você vai estar punindo o torcedor. Exatamente. Eu já estou mudando de ideia, que todos os campos já com esse gramado sintético aí, porque a molecada vem do sintético. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia. Esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal. Muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido. O tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos, né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo, foi um juiz auditor, sim. A ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo,
ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do Ok, campeonato? então, ok. Aí, não, acho que tinha outro jogo, né? Acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não Não, tinha? não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós que pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também eu acho que não pode. Isso não é ilegal? Né? Não é Isso ilegal? é ilegal. Você forçar o Imoral. cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol tá. brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai Não, pegar a todo mundo sequência faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite, Só que não foi só forçar o cartão, né? Tem mensagens Sim. dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, Rê, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso pra refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como o que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Que isso, cara? Tá tudo errado, tudo errado. Então, tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e Minha a opinião é produção muito rapidamente já foi atrás. Realmente foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, E na verdade, realmente não era a última rodada. O clube, Renata, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não está na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto é que faz parte da regra do jogo. O problema dessa história toda é que há uma investigação paralela na Justiça Comum. Ele pode ser julgado ainda na Justiça Comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. E hoje, discutindo a questão do Bruno Henrique, o julgamento não foi ao final. Um dos auditores pediu vistas do processo e a sequência será na quinta-feira agora. Isso se ninguém pedir vistas de novo, né? Sim, geralmente essas questões a gente espera que elas sejam resolvidas, mas nesse caso parece que estão protelando bastante. Já forçou o cartão amarelo? Já forcei, já combinei com amigos, prepara as férias aí, isso, porque eu vou tomar o cartão. Só que eram outros tempos, né? Outros tempos. Então, assim, aí nunca fiz não isso. tinha essas questões que tem hoje. Isso é normal, isso é normal o jogador. E houve essa infelicidade. Mas isso é normal, eu concordo com você, só que é o detalhe. Qual é o clube que admite isso? O Flamengo está fazendo isso como um argumento de um processo para salvar o Bruno Henrique. Eu joguei já com 2 cartões amarelos e nunca, né, o clube que eu trabalhei não pediu. Na verdade, fui punido pelo clube porque tomei o 3º cartão amarelo. Na verdade, nem tomei o 3º, fui expulso para não jogar o último jogo. Errou a dose. Exatamente, porque eu falei assim, eu tomo antes do último jogo e eu entro de férias antes. O treinador na época e o clube falou assim, você vai, tive que ir na arquibancada assistir o jogo para entrar de férias. Que lindo! Inclusive, um dos diretores Que coisa linda! É complicado. Não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD... Ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado e do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça. Seja ela desportiva, seja ela criminal, nós temos... percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva
e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar. E sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Exato. E agora isso está de novo em pauta. Como é que você então, decide? é por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico. Não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais. Essa é a questão. E aí, Edu? É a questão e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer é transparência e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou, todos nós já tomamos, todos nós já forçamos Não, cartões. assim não. Igual Entendeu? Cicinho, não. Agora, a O questão Ronaldo nunca tomou cartão vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, A questão- eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são as questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu. Fui.